Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Pequeno Rebanho Pensa. Sou o pastor José Carlos da Igreja da Vida Jaguaré, Avenida General Marc Arthur 380. Cultos aos domingos às 10 horas da manhã. Pois bem, nosso último vídeo falou sobre o arrebatamento e a primeira ressurreição. E algumas pessoas perguntaram o que seria então a segunda ressurreição? E o que é necessário? Qual é a preparação para ser arrebatado? Então, foram feitas duas perguntas e eu vou começar respondendo, então, o que é a segunda ressurreição. A Bíblia, nos primeiros versículos que fala sobre a ressurreição, a Bíblia diz que todos ressuscitarão, né? E uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Aqui não há uma divisão, aqui é uma síntese sobre a, a ressurreição. Mas a Bíblia diz: felizes aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Então, se tem a primeira, tem a segunda ressurreição. Então, o que é a segunda ressurreição? A segunda ressurreição, ela está preparada para aqueles que morreram sem Cristo. Aqueles que disseram não a Jesus Cristo. Ou por não conhecê-lo, ou por ter ouvido o Evangelho do Reino, mas negaram a Jesus. Nesse dia também se cumprirá aquilo que Jesus disse: aqueles que me negarem diante dos homens, eu os negarei diante de meu Pai. Então a segunda ressurreição será a ressurreição daqueles que morreram sem Cristo. Aonde estão aqueles que morreram sem Cristo? Estão no Seol. E é uma coisa terrível, porque morrer sem Cristo significa ir para um lugar de tormento, né? E esse lugar de tormento, que Jesus esclareceu, contando a história do rico e do Lázaro, né? É um lugar terrível. E as pessoas que foram para lá, muitas delas, por causa da religião, estão enganadas. Estão pensando que estão num local onde ali o seu sofrimento vai pagar o preço pelo pecado. É um engano, porque ninguém pode pagar o preço pelo seu pecado. Porque o preço do pecado foi estipulado pelo próprio Criador, que é o sangue de alguém inocente. E nenhum homem natural é inocente diante de Deus. Então, essas pessoas que estão no Seol, elas estão ali e muitas estão acreditando que no dia do juízo elas ressuscitarão para a vida eterna, porque estavam sofrendo, então pagaram o preço. Mas é um ledo engano. Quando ressuscitarem, na segunda ressurreição, quando ressuscitarem, elas passarão pelo juízo e ali, por ter negado a Jesus Cristo, serão jogadas no inferno, um local pior do que o céu. Essa é a segunda ressurreição. É o que diz a Bíblia, é o que concorda com o plano de Deus para a salvação. Agora a segunda pergunta é: como eu me preparo para ser arrebatado, pastor? Eu não posso fazer aquilo, tenho que deixar fazer aquilo outro. Qual é a obra que eu devo fazer para me credenciar ao arrebatamento, para carimbar ali o meu passaporte para essa viagem maravilhosa? Muito bem, vou te explicar agora o que você precisa, você cristão, você que entregou a sua vida para Jesus, recebendo para si o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, não é? E se entregando a ele e recebendo ele como único e suficiente Senhor e Salvador. Você é cristão, você faz parte da Igreja de Cristo. O que é que você precisa fazer para ser arrebatado? Nada. Você já está credenciado a ser arrebatado. Ah, pastor, mas eu ouvi dizer que eu preciso fazer alguma coisa e tal. Muito bem, então vou te explicar uma coisa tremenda. O que você precisa para ser salvo? Ah, eu preciso de Jesus. O que mais? Mais nada. É Jesus quem salva. Então, como é que alguém pode acreditar que precisa de mais alguma coisa, de mais alguém ou de algum sacrifício para ser arrebatado?
Então, meu amado, se você entregou a vida para Jesus, nós nos encontraremos com Jesus no dia do arrebatamento, se estivermos vivos. Se não estivermos vivos, nós estaremos ali no paraíso, que é o local onde Jesus prometeu àquele ladrão que morreu na cruz ao lado de Jesus, né? E reconheceu o seu pecado, se entregou, pediu perdão ao Senhor, porque sabia que ele era o único que podia perdoá-lo, e pediu para ele lembrar dele quando Jesus entrasse no seu reino. E Jesus disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, aqueles que morreram em Cristo estão no paraíso, aguardando o arrebatamento. No arrebatamento, ganharemos um corpo novo. Esclarecendo também uma outra pergunta que foi feita. Esse corpo novo não é um corpo diferente em aparência do que temos. Veja o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo novo, mas semelhante àquele que a aparência era a mesma, porque os discípulos o reconheceram, não é verdade? Nós também teremos um corpo novo. Esse, na minha opinião, aqueles idosos que morreram em Cristo, quando receberem um novo corpo, receberão um novo corpo, mas de aparência jovem, como eles eram por volta de, no máximo 33 anos. Quer saber por quê? Conta aí, comente aí no vídeo. Por que, pastor, que o irmão acredita que aqueles idosos que morreram em Cristo, quando ressuscitarem, terão um corpo de aparência no máximo 33 anos? Se você tiver essa curiosidade, pergunta aí, eu vou estar te respondendo, na minha opinião. Então, nós seremos, então, receberemos um novo corpo, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. O próprio corpo será transformado. A Bíblia diz que isto, que é corruptível, está sujeito à enfermidade, está sujeito à deteriorização, ou seja, ao envelhecimento, será transformado num corpo semelhante ao de Jesus. E subiremos, então, para nos encontrar com os irmãos que ressuscitaram, e principalmente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabia disso? Comente aí se você tem a mesma opinião. É bom te trocar opiniões, né? Para que a gente aprenda, para que a gente veja como o Senhor tem trabalhado com a sua igreja. Espero você no próximo vídeo. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus, até mais.